diga o que você vê quando eles vêm, que você me vê. Olho nos seus olhos e o que eu posso ler. Olá, nobríssimos! Boa noite! São exatamente 19 horas na capital baiana. Estamos iniciando mais uma edição, a 10ª edição do nosso Bate-Papo na Rede. Hoje nós vamos conversar com aquela que olha os nossos olhos e depois diz o que foi que ela viu, rapaz. E a gente torcendo para que ela diga coisas boas. Pois é, essa é a 10ª edição da 4ª temporada do Bate-Papo na Rede. Sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando. A doutora Andréa já está na área, daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Minha querida sogra Maria Ora também adentrou aqui, está dando boa noite. MMX Guimarães, pessoal da Força Invicta, Associação dos Oficiais da Polícia Militar também na área. Felipe Santos, Carla Fernandes, Jordana, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje conversaremos sobre a saúde dos olhos. Poliana Segunda chegou aqui na área. Cadê a Poliana primeira? Drigo também está chegando. Boa noite, Poliana. A convidada de hoje é a nossa querida Andréa Peltier Urbano, médica oftalmologista, especialista em cirurgia da catarata, refrativa e ceratocone. Que diacho é isso? Vamos saber dessas e muito mais para Rodrigo. Ah, nobríssimo Rodrigo, você está na área, né, seu Rodrigo? Você é um gracíssimo. Prepare sua pergunta e faça. Boa noite, doutora Andréa Peltier Urbano. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Adinei, e a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E começando já dando os parabéns a você. Hoje é o dia do fotógrafo, né? É, exato. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Especialmente para o meu fotógrafo Enzo. Olha aí. Pois é, estamos aqui na área jornalizando, né? Jornalista e fotógrafo também. Poliana Segunda, vamos marcar um pod? Vamos, depois a gente conversa. Bia Peltier também está aqui. Quem é Bia Peltier? Filhota. Olha aí, a filhota coruja. Doutora Andréa, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu queria, né, agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Nós nos conhecemos tem uns 15 dias, quando eu fui consultar lá na The York. É The York? É The York. Ó, já estou de óculos novo, viu? Já peguei aqui, estreando hoje. Estreando hoje no Bate-Papo na Rede. Né? Já tivemos aqui, quando eu divulguei, alguns colegas mandando um abraço, a jornalista Luísa Calegari, que eu acho que está na Record. Ela está na Record de São Paulo, né? Eu acho, se eu não me engano. Ela saiu de Salvador. A nossa querida Ana Vilauba também, que está na assessoria de comunicação da prefeitura. Ela disse que o pai dela foi assessor, a mãe dela foi assessora de seu pai, é isso? Nossa, sim, nossa querida. Coisa boa. E quem mandou um abraço também foi a querida Rebeca Sarmento, que é uma irmã em Cristo da Igreja Presbiteriana da Liberdade. Ela disse que também se consulta com a doutora. Ai, que ótimo, que maravilha. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Maravilha. Deise Dantas está aqui na área. Diga. Muita alegria para mim estar aqui com vocês. Imagine para a gente. Deise Dantas está aqui, minha irmã, Maísa Elaiane, minha cunhada, Gabriel Reis, Rafael Vieira, Poliana Segunda, eu já falei. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Minha querida, para começo de conversa, eu queria conhecer um pouco da Andréa, né? Antes de falarmos com a doutora Andréa. Né? É oriunda de onde? Né? Nascida e criada onde? Né? Quem são aqui em Salvador? Em que bairro? Graça. Estudou aonde? Eu estudei no Colégio Maristas, do Canela. Coisa boa. Antigo Colégio Maristas, que agora é em Patamares, né? Só tem Patamares? Irmã Marista. Inclusive, tem uma
Tem uma prima minha que leciona lá. É, que legal. É, Pois é. é filha de quem? Ivan Urbano, que meu pai é oftalmologista também, e Maria de Fátima Peltier, administradora da clínica do meu pai. Pronto, maravilha. Então, deixa eu dar aqui o boa noite novamente para quem está chegando agora e também para a galera do futuro, né, que vai estar assistindo essa live gravada depois, ou aqui no Instagram, ou no Jornalizando por Ednei Dantas. Então, boa noite para quem está chegando agora e para quem é do futuro, bom dia, boa tarde, ou boa noite também. Oftalmologia foi a sua primeira opção? Sim. Na verdade, sempre quando o pai tem uma profissão e o filho segue, sempre faz aquela pergunta, né? Fazem. Ah, você fez o quê? Seu pai teve influência? Direcionou para fazer oftalmologia? Eu diria assim que objetivamente e de uma forma, como é que se diz? Guiando como se fosse uma obrigação, não, né? Foi mais por vê-lo chegar em casa todos os dias com os olhos brilhando quando falava em oftalmologia. Isso até me emociona. E quando era criança, ele trazia, porque a gente termina fazendo cirurgia experimental, né? Então, o treinamento termina sendo em olhos de porcos, na maioria das vezes. E naquela época ele trazia, eu tinha uns 10 anos de idade, e aí ele trazia, aí tinha o material todo, eu ficava na cozinha com ele, e eu já era auxiliar dele. Então era muito interessante. E é isso, vendo ele sempre falar dos pacientes, meu pai é apaixonado pelo que faz. Então, acho que isso daí fez com que eu e minha irmã tivéssemos seguido o caminho dele de uma forma natural, né? Então, mas quando eu entrei na faculdade de medicina, eu falei, bom, eu vou ser oftalmologista, mas eu quero aproveitar esse momento aqui da faculdade para eu poder me dedicar a tudo que eu possa, extrair ao máximo, que eu acho que isso aí vai fazer um diferencial no futuro na minha vida. E aí, pronto. Maravilha. Mas nós já temos uma pergunta aqui da Poliana Segunda, mas primeiro eu vou ainda seguir aqui. Daqui a pouquinho, viu, Poliana? A gente vai entrar nos meandros aí da saúde ocular, e aí eu vou colocar aqui a sua pergunta. Antes disso, eu queria que a doutora me falasse em quais clínicas ainda está atuando e como foi viver hoje este dia de apagão. Como foi que a doutora conseguiu desenrolar os atendimentos? Pois assim, eu acho que a gente tem que sempre, é o que eu costumo sempre falar para minha filha, a gente tem que dançar conforme a música, né? E procurar não se frustrar nas situações adversas, porque a vida sempre vão ter momentos que vão acontecer determinadas situações e que a gente vai se deparar com o que a gente não esperava, né? Então, hoje o dia é inesperado. O que é que tem que fazer? Fazer da melhor forma possível. Então, enquanto o sistema não estava funcionando, a gente foi atendendo os pacientes manualmente, fazendo a receita manual. Alguns pacientes eu já conhecia, então, quando a gente já conhece o paciente, fica mais fácil, né? Algumas pacientes eu já tinha visto os exames antes de ter o apagão, então aí foi tudo tranquilo. E depois foi voltando ao normal e a gente tinha dado aí sequência, e é assim que tem que ser, né? E Mas eles perderam a oportunidade de passar por aqueles equipamentos todos que eu passei, viu? Porque eles não funcionaram sem energia. acredita? Porque a gente tinha Com gerador, sim, sim, olha aí. gerador e funcionou. Então, muitos pacientes fizeram os exames foram impressos, porque a questão é colocar o exame anexado no prontuário, né? Que a gente precisa do sistema. Mas eu consegui atender os pacientes que tinham exames marcados. Maravilha. Poliana, segunda pergunta. Ou diz e depois pergunta, né? Uma oftalmologista de Juazeiro falou que tem que fazer um exame porque ele está com suspeita de glaucoma. O que é que leva a ter essa suspeita do glaucoma? Quais são os sintomas, doutora? Olha, eu acho que para a gente começar o bate-papo aí já foi com um tema muito importante na oftalmologia, né? O glaucoma é a primeira causa mundial de cegueira irreversível. Então, é a doença dos olhos que a gente tem que
mais estar atento sempre em todas as consultas, porque é uma doença silenciosa. O paciente não sente absolutamente nada. O glaucoma mais comum, que é o primário de ângulo aberto, não dá sintomas, a visão é boa, enxerga 100%, porque a perda do campo da visão vai começando pela lateral. Então, assim, o que é o glaucoma, o mais comum, que é o de ângulo aberto, primário de ângulo aberto? Existe uma deficiência genética no canal de drenagem do líquido do olho. Nosso olho fica mantido com uma certa pressão normal, porque existe uma produção do líquido, esse líquido é produzido e ele é escoado por um canal chamado canal de Schlenk, que é a malha trabecular. Então, o líquido é produzido e é drenado. Quando existe uma alteração na genética, é como se fosse o ralo da pia. As células vão começando a ficar deficientes. E essa drenagem do ângulo do líquido do olho começa a ficar prejudicada. E aí aumenta a pressão intraocular, que é o fator mais associado com a lesão das fibras do nervo óptico, que é isso que é o glaucoma. Então, o aumento da pressão ocular, ao longo do tempo, vai gerando uma perda dessas células nervosas do nervo óptico. Então, essas células não se regeneram. Uma vez que perdemos essas células, não tem como recuperar. E qual a importância dessas células? Nosso olho funciona, é uma máquina fotográfica, né? Então, nós pegamos a luz, a córnea e o cristalino são as lentes, e a imagem é fotografada na retina. Só que essa imagem tem que ser transmitida para o cérebro. E é transmitida pelo nervo óptico. É como se fosse uma fiação que faz com que a imagem que está na fotografia vá para o computador, que é o cérebro. Então, eu costumo conversar com nossos pacientes que é o seguinte: imagine que se existe qualquer problema, como, por exemplo, uma catarata. A gente tira a catarata, coloca uma lente e a visão retorna ao normal. A catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo. Porque quando a gente opera, Glaucoma irreversível. a visão volta. E o glaucoma irreversível. Então, eu costumo comparar assim: imagine que tem uma lâmpada. A lâmpada não está funcionando. A catarata é a gente tirar a lâmpada, colocar outra, e aí a gente vai ligar o botão e vai acender e vai voltar tudo ao normal. Mas não adianta trocar nenhuma lâmpada se a fiação não estiver funcionando. E é isso que é. Mas existe algum fator que desencadeia o glaucoma e como a gente consegue prevenir? O maior é o fator genético. O Então, muitas vezes, genético, né? Não é nada que a gente faça no dia a dia e tal. Não. E existem algumas coisas que podem causar aumento da pressão intraocular. Então, como, por exemplo, uso crônico de corticoide. Então, aquelas pessoas que são extremamente alérgicas, que costumam usar spray nasal ou comprimido de corticoide, ao longo do tempo pode dar catarata e glaucoma. A pergunta inicial da colega foi: como é que a gente suspeita que tem glaucoma? No exame oftalmológico, quando nós vamos examinar o nervo óptico, o fundo do olho, nós observamos que o nervo tem o que nós chamamos de escavação aumentada. Um nervo normal, imagine que tem várias fibras que se reúnem numa área circular. A área central é a área que não tem fibras. Então, o normal é essa área central, que é chamada de escavação, ser pequena. Se essas fibras vão sendo perdidas, a escavação, a área central sem fibras, vai aumentando. Então, a maior suspeita é ao exame oftalmológico. É o oftalmologista examinando o nervo óptico que consegue identificar se a escavação do nervo óptico é suspeita ou não. E a pressão do olho pode estar normal naquele momento do exame, porque a pressão intraocular pode variar durante o dia, ao longo do dia. Geralmente, o pico de pressão ocorre às 5 horas da manhã. Então, não é o horário que o paciente está no consultório. Por isso que é importante medir a pressão intraocular todas as consultas oftalmológicas, né? Em todas. Eu tenho um amigo em que eu fazia o acompanhamento dele
E eu só detectei aumento da pressão intraocular na terceira consulta, no terceiro ano. E isso é importante também a gente comentar que existem pessoas que apenas têm pressão alta no olho, mas não têm ainda glaucoma. Isso se chama hipertensão ocular. Então, a pressão é alta, mas todos os exames são normais. A escavação não está aumentada, não tem alteração no exame do OCT, não tem alteração de campo visual. Mas se essa pressão não for tratada ao longo dos anos, o paciente pode vir a ter glaucoma. Poliana segunda aí, ó, bela pergunta, a resposta melhor ainda. Um abraço para o meu querido colega aqui, jornalista Marcelo Góes, cronista esportivo, setorista do Vitória na Rádio Sociedade, está aqui na área. Thelma P. Oliveira, Sofiba é o que é? A Sofiba aplaudindo aqui. Vai dizer? A nossa Sociedade de Oftalmologia da Bahia. Olha e aí. Para fazer uma homenagem, o primeiro presidente da Sociedade de Oftalmologia da Bahia foi meu pai, Ivan Urbano. Foi ele que criou o nome, a logomarca. Olha aí. É o legado dele que ele deixou. Estou vendo aí, doutor Herben Maia, meu querido amigo. Amanhã estamos no cirúrgico. O doutor Herben é especialista em cirurgia plástica ocular. Maravilhoso. Muito bem frequentada essa live hoje. A Ana Vilalva está aqui também dizendo que só entrei para mandar beijo para os dois. Beijo para você também, querida. Maninha. Larissa, Hermelino também estão aqui. Vilma, Ana Vilalva, doutor Ivan, grande pessoa e profissional. A Sofia aqui, doutor Ivan é um grande exemplo e de grande valor na oftalmologia baiana. Grande doutor Ivan. Poliana segunda, tem um exame específico para descobrir qual o nome, não lembro, e gostaria de saber se ela faz esse exame. Ah, sim, ela quer saber qual é o exame específico para descobrir e se você faz esse exame. Claro. Ela está perguntando em relação ao glaucoma. É o do glaucoma. Na verdade, quando existe uma suspeita do glaucoma, nós tendemos a encaminhar para um especialista. Embora na minha residência médica eu tenha feito a especialidade de glaucoma, inclusive com o doutor Vital Paulino Costa, que é da Unicamp, um glaucomatólogo assim fantástico, reconhecido mundialmente. Eu aprendi bastante glaucoma com ele. Mas na minha prática, no dia a dia, eu não me dediquei ao glaucoma. Então, eu geralmente encaminho para os colegas especialistas em glaucoma. E não existe um exame específico que dá o diagnóstico. Na verdade, precisam ser feitos alguns exames. Então, o check-up glaucoma, que é assim que a gente chama lá no DEOR, que o paciente vai em um dia e faz todos os exames e no mesmo dia o colega vê o resultado e dá a conduta, diz se tem glaucoma ou se não tem, e se tiver já passa a medicação adequada. Então, geralmente, para o check-up do glaucoma, nós fazemos exames de campo visual, que é a campimetria computadorizada, o exame da fotografia do fundo do olho, que é a retinografia, uma curva tensional diária, porque pode ter variação da pressão. Então, a pressão intraocular é medida 8 horas, 11, de tarde, 14, 17 horas. É feita uma curva da pressão. O exame do OCT do nervo óptico, que é a tomografia do nervo óptico. É o exame que altera, é o primeiro exame que altera, antes do campo visual. E a gente também faz o exame da espessura da córnea, porque existe correlação da espessura da córnea com a pressão intraocular. Então, córneas mais finas, ainda que a pressão seja dentro do limite da normalidade para uma média da espessura normal, essas córneas estão mais susceptíveis a variações da pressão intraocular. Então, são todos esses exames. E para o paciente que tem uma escavação suspeita, é o que eu chamo sempre a atenção. O primeiro exame, o primeiro check-up pode ser normal, mas é importante, periodicamente, estar fazendo um novo check-up. Porque o glaucoma geralmente ocorre numa idade mais avançada. Então, aos 40 ou aos 50, aquele paciente que tem uma escavação suspeita, pode ser que naquele momento ele ainda não tenha glaucoma. Mas aos 70, aos 80, pode ser que apareça. Então, a questão do glaucoma não é que seja uma doença que vá levar à cegueira,
A questão é que o diagnóstico é feito numa fase muito tardia. Se o diagnóstico é feito numa fase muito precoce, o paciente tem uma vida completamente normal. Vai usar um colírio para baixar a pressão e, geralmente, com a pressão controlada, o nervo óptico se mantém saudável. Não vai haver progressão da doença. Então, é uma questão muito mais de diagnóstico e de saúde pública. Porque muitos pacientes não vão ao atendimento médico, né? Às vezes a gente pega pacientes com 70 anos que vão ali pela primeira vez fazer exame diagnóstico. Barriga. Homens, então. Deixa eu falar aqui com a galera. Vocês que estão entrando agora aí, estão ao vivo na live, clique no aviãozinho, né, e mande para alguém que precisa saber dessas informações importantes. E mande sua pergunta, de preferência, pelo balãozinho da interrogação, que facilita aqui a gente visualizar. Maíse Laiane, tenho miopia, hipermetropia e... Peraí. Não, é porque ela repetiu hipermetropia. Ela tem 2 vezes hipermetropia e pitose. Tenho medo de fazer a cirurgia da pitose. Ela tem razão de ter esse medo? Olha só, aqui hoje, como eu já falei, a gente... Peraí, rapidinho, ela tem astigmatismo também, a coleção completa. Diga aí agora. A gente está com um cirurgião aí fantástico que faz cirurgias de pitose de forma excelente e é o cirurgião que eu sempre encaminho nossos pacientes. A pitose é uma queda da pálpebra. Então, geralmente, com o peso da pálpebra, pode haver um astigmatismo na córnea. A córnea não é uma superfície totalmente, uma esfera perfeita, né? Não é feito uma bola de futebol, que é toda redondinha. Uma superfície, uma esfera perfeita tem todos os raios de curvatura iguais. Nossa córnea não é assim. Então, em um meridiano, em uma área, ela é um pouquinho mais curva e na outra ela é mais plana. Essa diferença da área mais curva com a área mais plana é que é o astigmatismo. Então, isso faz com que os raios de luz, quando chegam para serem focalizados na retina, eles não chegam no mesmo ponto. E aí a imagem fica desfocada. Feito numa máquina fotográfica. Se a lente não estiver bem ajustada, se tiver é um tipo de aberração, né? Então, vai ter ali uma imagem não muito nítida. Por isso que a lente dos óculos corrige. Agora, a miopia é o inverso da hipermetropia. São diferenças onde o raio da imagem vai se formar. Na miopia, porque assim, para a nossa visão ser perfeita, todos os raios têm que focalizar na retina, que é o filme da máquina fotográfica. Então, quando o olho tem um tamanho maior ou a córnea é mais curva, o raio não chega na retina, ele foca antes. E aí a imagem vai ficar desfocada. Isso é miopia. Quando o olho tem uma córnea mais plana ou o tamanho do olho é menor, virtualmente esse raio não vai focar na retina, vai focar virtualmente atrás da retina. E isso que é a hipermetropia. Então, ou o raio focaliza antes, que é a miopia, ou focaliza depois da retina, que é a hipermetropia. Que aula, viu? Dilma Dantas, minha digníssima mãe, perguntando o seguinte: é indicado o uso contínuo de suplementos luteína e zeaxantina? Esses suplementos são importantes principalmente para os pacientes que já apresentam degeneração da mácula relacionada à idade. Mas não são todas as formas da degeneração da mácula relacionada à idade que necessitam do suplemento. Então, assim, o ideal é a pessoa procurar um médico especialista em retina que vai avaliar a retina e existem indicações específicas para esse suplemento dessas substâncias que são importantes para as células da mácula funcionarem bem. Maravilha. Eu não sei se é La Espínola ou Ia Espínola, falou o seguinte: adoro ver Andrea falando de oftalmologia. Só passei aqui para deixar um beijo e um abraço a essa amiga querida. É Luiz, né? Eu acho que é Luiz, nosso... porque no nome aqui tá LA.
Nosso presidente da Sociedade de Oftalmologia da Bahia. Grande Olha abraço, meu amigo. aí. Nosso querido aluno oficial Leonardo Uburana, Cléa, Rafael, sejam todos muito bem-vindos. Maíse, e tem uma doença nos cílios que caem os pelos dos olhos. Esqueci o nome. A doutora sabe. Blefarite. Mais Como é? comum do que imagina. Blefarite. Blefarite. Bléfaro quer dizer pálpebra. It quer dizer inflamação. Então, assim, no bordo das pálpebras, se a gente for no espelho, se a pessoa pegar e olhar aqui, bem no espelho, vai ver que logo atrás dos cílios tem várias bolinhas. Essas bolinhas são os orifícios das glândulas. São glândulas chamadas de meibômios. Nós temos em torno de 30 a 40 glândulas na parte superior e 20 a 30 na parte inferior. E qual é a importância dessas glândulas? Elas fabricam a gordura da lágrima. Então, a nossa lágrima tem uma parte de água, que é formada pela glândula lacrimal, que fica bem aqui. E tem uma parte de gordura, de óleo, para formar uma tensão superficial, para a lágrima não evaporar rápido. Então, essa parte oleosa é produzida por essas glândulas, que são as glândulas de meibômios. Quando existe uma alteração do metabolismo dessas glândulas, a gordura produzida pela glândula não é uma gordura saudável, ela não consegue manter a lágrima estável. E aí a lágrima evapora muito rápido, e isso causa o olho seco. Essa alteração, inicialmente, se chama disfunção das glândulas de meibômios. E vai evoluir para uma inflamação do bordo das pálpebras, que aí nós chamamos de blefarite. Essa gordura fica parecendo um sabão. E tem pessoas que, inclusive, têm uma blefarite espumosa. Quando nós examinamos, tem uma espuminha aqui. Essa alteração da gordura, quando cai na lágrima, deixa o filme lacrimal muito oleoso. E o filme lacrimal evapora antes dos 10 segundos. E aí a córnea fica exposta. E isso gera o olho seco. Uma vez a córnea exposta, as células da córnea não conseguem ser bem lubrificadas. E é como se fosse um terreno que está recebendo pouca hidratação e ele começa a partir. E isso gera o que a gente chama ceratite, que são as células epiteliais que começam a ficar em sofrimento por uma lubrificação inadequada do olho. Então, o olho seco causa tanto sintomas de desconforto ocular, como ardor, lacrimejamento, aquela sensação de peso. De manhã, a gente pode amanhecer com os olhos grudados. E também flutuação da visão. É aquela sensação que a pessoa está enxergando, aí pisca, melhora a visão e rapidamente embaça, porque a lágrima está evaporando muito rápido. E a blefarite, que é a maior causa do olho seco, termina gerando essa inflamação do bordo das pálpebras, termina gerando a queda dos cílios também. Algumas pessoas também começam a ter os cílios nascendo para dentro, porque o cílio é todo virado para fora. Mas blefarite crônica pode cursar com o cílio virado para dentro, que se chama triquíase. E isso pode incomodar, dar uma sensação de desconforto intenso. Para a gente ter uma noção, a nossa córnea é o local do organismo mais inervado. É o local onde nós podemos ter mais desconforto e dor se tiver uma lesão. Então, por isso, os pacientes que têm olho seco terminam sentindo bastante desconforto e às vezes até dor ocular. Mas nós temos, né, vários tipos de tratamento, desde o mais básico, que é o tratamento da blefarite básico, que é o quê? Higienização dos cílios com shampoo específico para os cílios, que tem um pH neutro que não vai arder os olhos. Então, o shampoo vai agir com a função de um detergente. E o uso de lubrificante. E também nós fazemos reposição do ômega 3, para que o organismo essas glândulas comecem a produzir a gordura com uma boa qualidade. E para os casos mais avançados, hoje, nós já temos no DEORC
o tratamento com luz pulsada, que é o que tem de maior novidade em relação ao tratamento da blefarite. Certinho. Sandy, em carreira solo, sem o Júnior, pergunta: deslocamento da retina após trauma é revertido com cirurgia? Deve ser feita a cirurgia o mais rápido possível, tá? Então, qualquer trauma que possa causar não apenas um descolamento de retina, mas tem traumas que podem levar a uma catarata, a uma perfuração da córnea, perfuração do globo ocular. São casos urgentes, emergentes. Tem que ser feito rapidamente. As células da retina, assim como a gente estava falando no nervo óptico, o nervo óptico é formado pelas células todas da retina. Então, se uma vez tem um descolamento da retina, essas células nervosas não regeneram, não se regeneram. Então, tem que colar anatomicamente a retina o mais rápido possível para não perder a função dessas células. Porque uma vez perdendo a função, não tem como recuperar essas células. Então, para finalizar, a causa mais frequente do descolamento de retina não é o trauma. Existem degenerações na periferia da retina que estão mais frequentes, existe em torno de 7% da população, mais frequente em míopes, especialmente aquela miopia em torno de 4 a 6 graus e nas miopias maiores. Mas pode também acontecer em pacientes hipermétropes. Então, a degeneração mais comum, que é a degeneração látice, ou pequenos buracos na periferia da retina, podem levar a um descolamento espontâneo da retina. Por isso, o exame preventivo é fundamental. Maravilha. Márcia Araújo, boa noite, essa médica rasa. Pastor Edgar Sarmento, pai de Rebeca, também está aqui na área. Márcia Araújo, tenho o olho seco e estou tratando com shampoo indicado por você, doutora Andréa. Márcia, agora... que abraço. Nossa enfermeira, amanhã estarei lá com vocês. Nossa quarta-feira é um prazer. Suspeitei desde o princípio, o pastor Edgar dizendo aqui, a Andréa também é minha oftalmo. Oh, meu Deus, que alegria. Pai, a doutora tá retada mesmo. Vamos lá. Lá na nossa consulta, né, o que me chamou, uma das coisas que me chamaram a atenção, foi quando a doutora, né, me examinou rapidamente e perguntou se eu coçava muito os olhos. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né, sobre alguma lesão decorrente, né, de coçar os olhos, né? E aí eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso, né? Quais são os riscos, né, de coçar demais os olhos? Pois é. Há aproximadamente uns 6 anos ou mais, nós oftalmologistas começamos uma campanha mundial para orientarmos as pessoas a não coçarem os olhos. O francês, nosso colega Damien Gatchnell, ele foi o primeiro que começou a falar no mundo sobre isso. O ato de coçar os olhos termina gerando um trauma na córnea. E nossa córnea é feita de colágeno, assim como a nossa pele. Então, existem colágenos, existem córneas que têm o colágeno resistente. Esse colágeno resistente vai fazer com que a córnea possa passar por vários traumas ou pressões e o colágeno não vai sair do local, a curvatura da córnea vai se manter no mesmo lugar. A córnea normal é simétrica em relação à curvatura da parte superior e da parte inferior. Só que quando a gente causa um trauma no coçar, essas fibras do colágeno começam a se desorganizar. E geralmente, se a pessoa, especialmente, já tem um colágeno mais fraco, é como se fosse, imagine aquela pessoa que tem a pele um pouco mais fraca e com qualquer aumento de peso já parte várias estrias. Já tem outras pessoas que podem engordar e a pele não sai do local, não é? A mesma coisa é a córnea. Então, o ato de coçar pode fragilizar e a córnea começa a afinar. E na área de afinamento começa a ter um aumento da curvatura. Quando a córnea começa a ficar com uma curvatura irregular, isso gera uma assimetria. Então, vamos supor que uma córnea normal tenha uma curva de 43.
em cima e embaixo. Na hora que a gente começa a coçar, essa área de 43 de curvatura vai para 48, para 50. E agora imaginemos, a gente não estava falando que o raio passa pela córnea e focaliza na retina? Se eu tenho uma área de 43, o foco vai chegar na retina. A área de 50 vai focar bem antes da retina. Isso é o chamado astigmatismo irregular. Por isso que a visão fica desfocada. Quando o olho tem um astigmatismo irregular, a lente do óculos não consegue corrigir graus irregulares. O óculos, as lentes dos óculos conseguem corrigir graus, curvas parecidas. Então, por isso que o paciente com ceratocone tem distorção visual. Então, quando a gente faz o exame e a gente coloca o grau do óculos, a pessoa não consegue enxergar totalmente nítido. Por isso que muitas vezes nós precisamos indicar o uso de uma lente de contato rígida. Por quê? Porque a lente rígida tem uma superfície irregular, que vai ficar por sobre a córnea que está irregular. Então, quando o raio de luz vai atravessar a lente já regularizou a superfície e aí a imagem vai conseguir ser formada com uma nitidez melhor. O ceratocone pode ser considerado de uma fase inicial até a fase tardia. Então, o diagnóstico precoce, assim como nós estávamos falando do glaucoma, o diagnóstico precoce do ceratocone é fundamental, porque antigamente não se tinha o que fazer. A gente observava e quando a córnea estava muito distorcida, que o paciente não conseguia usar uma lente de contato rígida e não conseguia ter uma boa visão com os óculos, a solução seria um transplante de córnea. E hoje em dia, com o avanço do conhecimento do ceratocone, com esse conhecimento que temos que parar de coçar os olhos. Outra coisa que sempre na minha consulta eu sempre falo, pergunto se a pessoa dorme pressionando os olhos. Tem pessoas que têm hábitos de dormir assim. Gente. Eu, hein? E aí, quando a gente observa no exame da topografia da córnea, da tomografia que você fez, nós observamos que já existe uma certa irregularidade. E às vezes a pessoa dorme em cima, pressionando apenas um olho. Eu já tive paciente já com idade que não era para ter ceratocone, porque o ceratocone é mais comum na fase da adolescência, porque é o quadro clássico. Adolescentes com crise de rinite alérgica que coçam bastante os olhos. E aí gera o ceratocone. Mas não é comum desenvolver um ceratocone aos 50 anos, aos 55, 60, porque a córnea, com o passar do tempo, ela vai ficando mais resistente. Mas eu me lembro muito bem desse paciente que dormia pressionando um olho apenas. Mas aí deve ser em alguma aula, né? No ônibus, vai dormir, bota a cara. Hora de dormir em casa. E aí, dormida estranha. O olho que não era pressionado, a córnea normal. O olho pressionado, uma córnea com ceratocone superior, que não é o mais frequente é a curvatura aumentada inferior, mas a dele era superior. E olha que interessante, neste exame, o nervo óptico deste olho tinha uma escavação maior do que a no outro olho. Então, na hora que nós pressionamos, na hora de dormir, a pressão intraocular pode aumentar também. E aí, aquele paciente que chega no consultório, a pressão está normal, está 10. Mas a escavação está aumentando. Por quê? Então, nós temos que ficar atentos a estes hábitos e que, olha, não são pouco frequentes. Este paciente me chamou a atenção e eu comecei a fazer essa observação para todos os pacientes. E interessante que muitos pacientes dormem ou apoiando nas mãos ou no travesseiro. Inclusive, um paciente disse que dorme, eu nunca ouvi isso, assim. Gente, meu Deus, é cada figura. Impressionante. Deixa eu mandar um abraço aqui para a doutora Leila Góes. A Rita Machado disse, maravilhosa, operou minha mãe com 88 anos de catarata e acertou em cheio. Gratidão. Um abraço para
Rainha. Um abraço ao grande nutricionista Cláudio Cunha. O melhor que eu conheço aqui está na área. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Aqui, botou aqui sucesso e aplausos. Ainda sobre a questão da coceira, quais são os principais fatores que levam à coceira dos olhos e o que fazer quando a coceira chegar? As duas causas mais frequentes são processos alérgicos, né? Então, nós observamos sempre aquele quadro do paciente que tem rinite alérgica. E na época que a rinite alérgica entra em atividade, o nariz coça e a pessoa também tem a conjuntivite alérgica. Então, os olhos coçam também. E aí a pessoa fica coçando o nariz, coçando os olhos. Então, a gente tem que tratar o processo alérgico. O tratamento da alergia envolve não apenas o tratamento ocular. Eu geralmente converso com nossos pacientes que têm que descobrir qual é o motivo da alergia. E se a gente for observar hoje, é muito frequente processo de alergia. É mais comum a gente ver pessoas no consultório com processos alérgicos do que com processos não alérgicos. E a alergia tem vários fatores, né? Claro, tem pessoas que têm alergia à poeira, tem alergia a pólen, alergia a pelo de cachorro, de animais. E isso daí é um aspecto. Mas eu chamo muito a atenção também dos nossos pacientes que muitos casos passam desapercebidos. A alergia ao leite é muito comum e muito mais frequente do que a gente possa imaginar. E ataca os olhos? Ataca o corpo, né? Mas a rinite e a conjuntivite alérgica, pode sim. Então, eu já tive pacientes, inclusive, 2 casos. Um paciente, são casos que me marcam, que eu lembro, né? Me recordo. A paciente já em fase adulta com placas no corpo. E falou que depois que parou o uso do leite de vaca, as placas desapareceram. Uma outra paciente minha era asmática. Olha, ter asma na idade adulta não é o mais comum. É mais frequente na infância. Aí eu conversei com ela. Falei, olha, procure ver se você consegue ficar sem usar o leite. Ela veio 1 ano depois. Falou, doutora, eu deixei de usar bombinha. Eu deixei de usar remédio para asma. Não uso mais. Depois que eu parei de tomar leite e os derivados, minha alergia melhorou de uma forma importantíssima. Então, fica aí a dica também. Eu sei que é difícil, é muito complicado se libertar do leite, do queijo, do iogurte, mas é muito mais frequente do que a gente possa imaginar. Mas assim, deixa eu legislar aqui em causa própria. A princípio, até que ninguém descobriu nada, eu não tenho alergia a nada disso aí, nem de outras alergias. Só que assim, por trabalhar com fotografia, com edição de vídeos, de foto, produção de texto, muitas vezes as vistas, não sei se é exatamente cansaço nas vistas, mas eu sei que em muitos momentos bate realmente uma coceira, que eu tenho que... Aí, tô com a mão suja, se eu tocar, piora. Aí eu tenho que colocar um papel e dar uma limpada tal, para tentar amenizar. Nesse caso, né, como é que eu me livro dessa coceira sem coçar? Você mencionou a segunda causa, que é muito importante também, de coceira. O olho seco. Então, por que o olho está coçando? Porque está com um processo inflamatório. O olho ressecado, quando a lágrima evapora, a lágrima fica com o que a gente chama de hiperosmolar. Ela fica com a quantidade de sal muito mais elevada, porque parte da água evaporou. Esse sal gera um processo de inflamação nas células de toda a superfície ocular. Então, essas células começam a liberar substâncias inflamatórias. E aí o olho entra num processo inflamatório. Então, você já observou algumas vezes que seus olhos coçam, mas também ficam vermelhos, né? Então, o olho seco com aquele olho vermelho, inflamado. Quanto maior a inflamação, pior é o olho seco. Quanto pior o olho seco, pior a inflamação. Então, o que nós fazemos? O tratamento básico é aquele que a gente estava comentando aqui. Higienizar os cílios para poder tratar a maior causa do olho seco, que é a blefarite. E usar um colírio lubrificante para repor
uma lágrima saudável, que é isso que o colírio lubrificante faz. De preferência, hoje, nós damos opções de colírios de lubrificante sem conservantes, porque nós já sabemos que o conservante de um colírio pode lesar o canal de drenagem do nervo que drena o líquido do olho. Então, a gente dá prioridade a lubrificantes sem conservantes. E quando o caso do olho seco e inflamado é muito grande, aí a gente entra com medicações anti-inflamatórias. Então, se está com o olho seco muito grande, coçando muito, num processo de muito desconforto, a gente pode usar um pouquinho de colírio de corticoide. Mas chamo a atenção, não é para usar por conta própria. Só quando nós prescrevermos, porque a prescrição é controlada com a medida da pressão do olho. E um uso curto de corticoide não vai causar problema ocular. O que acontece é que aquele colírio é milagroso, né? O olho ficou vermelho, botou um corticoide e resolveu tudo. Aí a pessoa fica, poxa, esse é o colírio que resolve o meu problema. Aí fica com o colírio em casa, o olho ficou pinga um pouquinho. Já vi paciente, durante a minha residência, um jovem modelo de 25 anos, usava lente de contato e como a lente também é um fator que causa olho seco, ele ficava com os olhos vermelhos. E como ele desfilava, aí ele ficava com colírio de corticoide e usava. Em 1 ano de uso irregular, esse paciente desenvolveu catarata subcapsular posterior, que é a catarata associada ao corticoide, e glaucoma com pressão intraocular de 50, com escavação quase total do nervo óptico. Ele foi para a cirurgia combinada de catarata e glaucoma. Então, olha que importante não fazer automedicação. É a nossa mensagem aqui sempre, não fazer automedicação. Nós temos um serviço de emergência 24 horas. Então, não tem motivo em Salvador para dizer, eu não tinha como ir ao médico porque não estava aberto e usei porque eu achei que fosse melhor. Então, qualquer hora do dia ou da noite, vai ter um colega lá esperando por você. Maravilha. Rita Machado, parabéns pela entrevista, presentinho, grande iniciativa. Obrigado, minha querida. Estamos aqui para trazer, né, conteúdos importantes e pessoas que possam, né, contar um pouco de suas histórias e trazer essas informações preciosas. Tamara Assis, percebo essa alteração nos olhos no meu filho ao consumir leite, sim, verdade. Olha aí. Então, tem que levar, fazer o acompanhamento oftalmológico, examinar a córnea e ter o cuidado. Quando a gente Ela disse aqui que, inclusive, ele é asmático. Pois é, você vê que é a história do alérgico, né? É o alérgico que coça os olhos e que tem esse aspecto. Quando nós detectamos qualquer suspeita de alteração na córnea, a conduta nos 2 primeiros anos, nós examinarmos a cada 6 meses a córnea. Hoje já existe um tratamento para bloquear o avanço do ceratocone. É um tratamento chamado de cross-linking. É aplicada uma vitamina, riboflavina, e uma luz ultravioleta no centro cirúrgico. Então, esse tratamento faz com que as fibras de colágeno elas fiquem mais resistentes. E o procedimento do cross-link consegue fazer com que o ceratocone não evolua na grande parte dos casos. Mas eu costumo frisar de novo para todos os nossos pacientes. Se fizer o cross-link e continuar coçando os olhos ou dormir pressionando os olhos, o procedimento pode ser ineficaz, né? A durabilidade do efeito dele pode ser contrabalanceada pelo trauma contínuo do coçar ou do dormir pressionando os olhos. Mirela Matos, doutor Andréa Urbano, realizou a minha cirurgia refrativa, excelente oftalmo. Nossa querida Geni Sarmento também está aqui na área dando boa noite. A mãe de Rebeca. Já entrou o pai, já entrou a mãe, já entrou o irmão. Nosso querido Amauri Sarmento, direto de Recife também. Estou vendo aqui minha amigona, doutora Ula Rebouças. A gente troca muito. E agora? Excelente dermatologista, imunologista. Então,
tratar aí a parte toda de alergia, a gente conversa muito, porque justamente as pessoas que têm atopia, né? A dermatite atópica, a dermatite é a inflamação da pele. E como a gente falou nesse instante, blefarite é a inflamação da pálpebra, porque a pálpebra é a pele. Então, os pacientes que têm dermatites atópicas têm muita blefarite e também prurido ocular. E mais chance de terem ceratocone. Então, tem que acompanhar as córneas e fazer o tratamento adequado. Ela diz aqui a doutora Ula Rebouça, também diz aqui, isso ocorre muito na dermatite atópica. Poliana segunda, por que meus olhos lacrimejam quando durmo? Se ela não estiver triste chorando, é alguma situação aí que a doutora vai explicar agora. Justamente, Poliana, é o seguinte, o mecanismo fisiológico do nosso dormir, quando nós dormimos, nossas pálpebras, geralmente, elas têm que ficar bem fechadas. Nem todas as pessoas conseguem fechar a pálpebra completamente. Vocês já viram pessoas que às vezes estão dormindo e a parte branca do olho fica aparecendo? Isso Misericórdia! Assombração! Existem. Eu tenho medo dessas coisas. Quando dorme, o olho vai para cima. Por quê? Quando a gente está com as pálpebras abertas, a nossa córnea é nutrida pelo líquido de dentro do olho e pela lágrima e pelo ar. Existe uma troca com o ar atmosférico. Quando nós fechamos o olho, não existe mais por onde esse ar ser trocado. Então, o olho sobe, porque nessa parte superior aqui, que é a conjuntiva, existem vasos que vão nutrir a córnea na hora que a gente dorme. Só que o processo da lubrificação não tem o piscar, não tem o trocar do filme lacrimal. Então, à noite, existe o que a gente chama de uma baixa oxigenação fisiológica da córnea. Então, ao acordar, às vezes, nosso olho está mais ressecado do que o normal. E já tem estudos mostrando, eu me recordo muito bem desse estudo, eles fizeram a medida da espessura da córnea ao acordar e ao longo do dia. E foi observado que a córnea fica com a espessura maior logo no início da manhã e que ao longo do dia essa espessura vai diminuindo. E isso seria decorrente desse processo de baixa oxigenação da córnea. Então, por isso que às vezes o olho amanhece mais com a sensação de que não está tão lubrificado. Algumas pessoas que dormem pressionando os olhos vão acordar com a visão turva de manhã. E às vezes demora um tempo para a córnea voltar ao normal e a visão ficar boa. Misericórdia, pô. Se acordar de madrugada, a pessoa com o olho branco aparecendo, meu Deus do céu, que cena terrível. Meu Deus. Poliana segunda, percebo quando acordo, continua, depois para. Isso, depois melhorar. Mas porque isso a lubrificar, Diga. a aplicar e a trocar o animal. Minha querida Tenente Érica Cambuí está na área, seja muito bem-vinda, minha querida. Lembrando que quem está chegando agora, nós já estamos na reta final, são 19 horas e 53 minutos, e a doutora precisa descansar para amanhã acordar cedo e cuidar dos olhos de muita gente, né? Então, daqui a pouquinho a gente encerra a nossa live, temos ainda algumas perguntas para fazer, mas se você chegou agora, daqui a pouquinho ela vai estar gravada aqui, tanto no meu Instagram como da doutora, e também lá no YouTube, jornalizando por Ednei Dantas. Poliana segunda, sou uma pessoa feliz. Graças a Deus que sou uma pessoa feliz. A PMBA, a página da PMBA também entrou aqui, ó. Quem é? Igor, o Capitão Danilo, quem é que está aqui na área? Me diga aí. Se cair um cisco, soprar é a melhor opção? Bom, não é o ideal, porque lembre-se que nós temos bactérias, né, na boca. Então, você pode estar ali levando bactérias para a superfície ocular. Então, o ideal quando cair um cisco, de preferência, é pegar um soro e lavar abundantemente. Se não tiver soro, água mesmo. E, muitas vezes, o corpo estranho pode ficar preso na pálpebra superior. Então, se tiver com essa sensação de corpo estranho, não adianta ficar tentando movimentar a pálpebra, porque isso pode fazer com que esse pontinho lese a córnea. Então, se tá com a sensação de corpo estranho, o ideal é ser examinado por um oftalmologista.
Porque quando nós vamos no consultório, nós evertemos a pálpebra e às vezes a gente vê o pontinho ali do corpo estranho ou de um cílio e a gente remove rapidamente sem causar lesão para a córnea. Certo. Mirela Matos, doutora, o ressecamento pode acontecer pós-cirurgia? Olha, o ressecamento pós-cirurgia pode acontecer, mas geralmente é transitório, nos primeiros 3 meses. Mas assim, o ressecamento, como a gente estava falando aqui, olho seco é multifatorial. Nós temos várias causas. Então, o que é que acontece? A gente tem que lembrar que a blefarite causa olho seco, que o uso excessivo do computador causa olho seco. Nós piscamos, vocês têm uma noção mais ou menos quantas vezes a gente pisca num minuto? De 15 a 20 vezes. A gente não fica parando para contar, porque é um movimento involuntário. E no computador, já tem estudos que comprovam quantas vezes a gente pisca em um minuto quando nós estamos fazendo alguma atividade que requeira a atenção da visão de perto, seja no uso do microscópio, ou numa tela, ou numa leitura. A gente pisca 5 vezes no minuto. Então, isso causa ressecamento. Ar-condicionado, poeira, clima seco, uso de tratamentos que contêm um ácido no rosto, às vezes podem causar olho seco. Uso de hormônios, terapia de reposição hormonal, às vezes em mulheres, estrógeno e progesterona podem levar a olho seco. Falta de estrogênio, ainda está falando aqui a doutora Ula. Então, várias causas que podem levar ao olho seco. E aí, o que é que acontece? No processo cirúrgico, depende muito de qual tipo de cirurgia, mas em todas as cirurgias pode. A doutora Ula falou muito bem, o Rocutan, a isotretinoína. A isotretinoína piora a blefarite. O Rocutan tem a capacidade de obstruir o orifício das glândulas. E aí isso causa um olho seco muito importante, muito sintomático. Então, tudo isso nós temos que analisar. O uso de medicações como antidepressivos também podem causar doenças imunológicas, como que são as síndromes de Sjögren, né? Mais comum, artrite reumatoide. Então, nós temos que fazer um panorama das causas. O uso de lente de contato e pós-operatório, sim, mas não é a causa do olho seco. Então, um paciente que tem... A gente pode classificar o olho seco basicamente de 2 partes. Ou porque está evaporando muito a lágrima, que é o mais frequente, a gente chama de olho seco evaporativo. Ou porque a glândula lacrimal está produzindo pouca água da lágrima. Isso é menos frequente, mas esses são os casos mais graves. E estão muitas vezes relacionados com doenças autoimunes. Então, essa pessoa já tem uma dificuldade, uma deficiência de produção de lágrima, gerado por um processo inflamatório da doença de base. Então, uma pessoa dessa, a gente analisa num pré-operatório de uma cirurgia, como, por exemplo, uma cirurgia refrativa, a pessoa quer ficar livre de óculos. O olho seco, por baixa de produção de lágrima, não deve fazer uma cirurgia refrativa. Mas o outro paciente que tem o olho seco evaporativo pode ter aqueles 3 meses iniciais, depois a tendência é a lubrificação voltar ao normal. Lembrando-se que o paciente vai ter que continuar higienizando as pálpebras, cuidando da blefarite, de todos os outros fatores que causam olho seco. Piscando bem quando estão no computador. Então, todos esses detalhes. A partir de que grau é recomendado fazer a cirurgia refrativa? Excelente pergunta. O objetivo da cirurgia refrativa é deixar a pessoa com liberdade visual dos óculos. Então, nós não temos um grau mínimo para poder indicar a cirurgia. Então, vamos supor que o paciente seja ali dependente do uso dos óculos e tenha 0,75 de miopia. Para ter uma noção, meio grau de miopia baixa 2 linhas de visão. Então, é uma alteração significativa. A pessoa fica dependente do óculos com 0,75 de miopia, se somar com meio de astigmatismo. Então, isso aí fala, mas meu grau é pouco. O grau é pouco, mas a pessoa consegue enxergar nítido sem óculos? Não. Então, esse paciente pode fazer uma cirurgia refrativa, mesmo com esse grau considerado tecnicamente para o leigo como baixo, mas não é baixo, porque a pessoa não é livre de óculos. Não consegue enxergar com nitidez.
A pergunta, sim, e um outro detalhe, a córnea tem que ter o aspecto normal. Uma córnea frágil, com suspeita de ceratocone, não pode fazer a cirurgia, porque o laser vai ser um fator a mais que pode desestabilizar a córnea. Não é a causa, mas é um fator a mais. O pastor Edgar pergunta, diga, pode falar. O Edgar pergunta, plano de Ele saúde cobre? falou, Existe, depende do plano, né? Existe a Agência Nacional de Saúde, que pela ANS, a regra da ANS é dar cobertura acima de 5 graus de miopia. E tem os outros critérios, até 4 de astigmatismo, de 5 a 10 de miopia, ou as hipermetropias. Mas depende de cada plano. Então, depende também do contrato de cada plano. antes disso, o pastor Edgar falou aqui que nos meus olhos caem muito de meus próprios cílios. Os cílios estão caindo dentro do olho dele mesmo. Pois é, provavelmente pelo que a gente comentou no início, que é pelo processo da blefarite. Isso faz perda de cílios. A produção aqui, diga. Não, doutora Ula perguntou que a presbiopia, se tem cirurgia. Sim. Nós já fazemos a cirurgia da vista cansada há mais de 15 anos. É uma técnica que a gente chama de monovisão. O olho dominante nós corrigimos todo para longe com a cirurgia refrativa e o outro olho nós induzimos uma visão de perto com uma miopia. E isso dá uma boa visão de perto. E hoje, com a cirurgia da catarata e o avanço das lentes intraoculares, nós temos lentes intraoculares chamadas trifocais, capazes de corrigirem todos os focos internamente no olho. Então, a lente trifocal tórica corrige visão para longe, astigmatismo, visão de computador e visão de perto. Então, inclusive, o Conselho Federal de Medicina já considera como uma cirurgia ética e liberada para pacientes que desejam se libertar dos óculos acima de 55 anos, mesmo com cristalino transparente. Então, é chamada cirurgia refrativa da catarata. Certo. A produção aqui, que não perde tempo, né? Convidou a senhora lá, a doutora, lá no consultório. Já está dizendo aqui, a produção já está estendendo o convite para a dermatologista que está participando da live. Então, doutora Ula, a senhora sinta-se convidada para participar do bate-papo na rede, viu? A gente vai conversar. Aqui agora que eu vi a pergunta do pastor Edgar. Doutora Ula, aqui já vi que a doutora já falou também. Pronto. A gente já está num período, né, que é irreversível a questão do uso das telas, né? Computador, celular, tablet, jogos, tudo que a gente assiste, streaming, tudo no celular, nas telas, etc. A doutora consegue dimensionar um período saudável que a gente possa ficar nas telas diariamente e quais os problemas que tem causado na população atual por conta desse excesso de telas? A sociedade americana classifica, chama de síndrome visual do computador. Computer Vision Syndrome. Já é classicamente definida. Após 3 a 4 horas de uso de tela, os olhos já podem sofrer sobre esse uso excessivo do computador. 2 fenômenos importantes acontecem que geram os sintomas relacionados com a síndrome visual do computador. Primeiro, nós diminuímos o ritmo do piscar. Então, ao final de várias horas concentrados na tela, seja de celular, de tablet, de computador, os olhos vão estar ressecados. O outro fenômeno é o seguinte: quando a gente fica muito tempo na tela, nós terminamos o músculo de focalização do olho, fica o tempo inteiro focando para perto. É feito o zoom da máquina fotográfica. Fica ali ajustado para perto. Então, esse músculo fica tenso. Porque o normal, o fenômeno fisiológico normal, quando nós olhamos para a tela, o olho tende a descansar para distante. E aí o músculo puxa de volta. Aí fica esse tempo todo o músculo fazendo foco.
Com esse processo, no final do período de muitas horas de uso da tela, o olho fica com a miopia transitória, porque ficou usando excessivamente o foco de perto. Aí, por isso que ao final do período a gente olha para longe, fica tudo embaçado. Aí leva um tempo para o músculo focalizar e voltar ao normal. Então, quais são as dicas para poder usar as telas? E isso pode acontecer, levar o quê também? Às vezes, dor de cabeça, visão dupla, visão desfocada. Então, o que é que nós orientamos? Primeiro, piscar mais. E a regra do americano. O americano fala 20-20-20 rule, que é a cada 20 minutos olhar para uma distância de 20 pés, que são aproximadamente 6 metros, e contar 20 segundos. Porque quando nós fazemos isso, a gente quebra o mecanismo do músculo estar o tempo inteiro focando de perto. Então, nós relaxamos o olhar. E isso daí é interessante. Para quem quiser saber mais detalhes, eu tenho um site de oftalmologia. É www.draandreia.com.br. E nós fizemos uma matéria toda sobre síndrome visual do computador. E lá tem várias dicas, não apenas do que nós fazermos, mas assim, a posição do computador em relação à iluminação da janela. Então, não pode ter muita luz na tela do computador. Quando a gente estiver no escuro, é péssimo para o olho trabalhar no escuro. Então, liga uma luz ou bota uma luz lateral. Existem protetores. Isso serve para televisão também? Também é o ideal, né? Mas assim, televisão, nós estamos já numa distância mais... É o que a gente considera a visão de longe. Para o computador é pior, porque a gente está fazendo um uso excessivo da visão de perto. E aí, vários estudos tentam mostrar uma associação do surgimento da miopia com o uso do computador. A miopia assim, talvez um dos assuntos da oftalmologia mais estudados, porque alguns estudos tentam mostrar essa associação, mas não é completamente certo que o uso do computador causa miopia. O trabalho mais, assim, muito genial que foi feito em 2018 por um japonês, ele descobriu que a luz violeta do sol inibe o crescimento da miopia. E nós temos um colega oftalmologista aqui do Brasil, o Dr. Richard Ida, de São Paulo. Ele trabalha com esse colega japonês e eles têm um estudo muito lindo. Eles já acompanham um grupo de crianças, acho que há mais de 15 anos. São crianças do interior de Fortaleza e crianças de São Paulo. As crianças de Fortaleza não tinham acesso ainda ao uso do computador. E as de São Paulo já tinham. As crianças de São Paulo têm mais miopia. As de Fortaleza não têm. E depois que essas crianças começaram a usar as telas, nem por isso o índice de miopia delas aumentou. Mas são crianças que ficam expostas ao sol. Então, esse japonês, ele fez um estudo lindo em pintinhos, né, animais. Ele tampou o olho, um olho do pintinho, e o outro olho ele deixou exposto à luz do sol. O que é que ele observou? O olho que recebeu a luz do sol, o tamanho do olho não cresceu. O olho que não recebeu a luz do sol, o olho cresceu. E depois ele fez análise genética nas células da retina. Ele descobriu que a luz violeta tinha a capacidade de bloquear o gene de crescimento da miopia, que é o que fazia o olho fantástico. Ele ganhou o prêmio mundial da ASCRS, que é a Sociedade de Catarata e Cirurgia Refrativa. Um trabalho lindo, maravilhoso. Então, assim, é a nossa mensagem. Se as crianças puderem estar expostas ao sol, brincando, no mínimo, assim, 2 horas ao dia, é o ideal. Vocês observem que as crianças que ficam brincando no sol não usam óculos. Agora, o engraçado é que eu estava lendo também e fazia parte aqui de uma das perguntas que eu ia fazer a pergunta que eu ia fazer era sobre algum problema ocasionado pelos raios do sol nos olhos. Pois. E a doutora traz agora dizendo que o sol, na verdade, cura. O raio ultravioleta, porque esse raio que ele descobriu não é na faixa ultravioleta, é na faixa violeta.
É uma faixa de luz diferente. A luz E é de que período do dia? Não, qualquer hora. É o raio, é Qualquer a faixa hora. da luz do sol. A luz do sol tem várias faixas de comprimento de luz. E a faixa ultravioleta pode levar a catarata e também degenerações das células da retina. Então, tem um lado e outro. O que é que seria o ideal? Que é o que ele propõe nos estudos, porque a lente do óculos bloqueia a faixa violeta. Mas hoje nós temos lentes transparentes que podem já ter filtro ultravioleta. Então, a janela do carro, o vidro da janela, bloqueia a faixa violeta da luz. E é Então, saudável. seria o quê? Ter lentes capazes de deixarem passar a faixa violeta Violeta e e só passar tapar a outra. a violeta. E em relação ao tratamento da miopia é tão interessante que hoje já existe uma lente específica para evitar o crescimento da miopia em crianças. Então, Eu ia perguntar sobre isso também. Os óculos, eles possuem essa função de reduzir o não, grau de miopia? Não, né? não. Mas esse Eu tipo cresci de pensando nisso. a estelete, ela é específica. Ela não é só, ela não tem só correção de grau. Ela tem um tratamento na lente que comprovadamente mostrou que pode inibir o crescimento da miopia em 67% dos casos. E também já existe o uso de colírio de atropina. São estudos e lentes de contato também que evitam o crescimento da miopia. Então é muita. E qual é a função do óculos? E quais os prejuízos para quem foi recomendado o óculos e não utiliza? A função do óculos, como a gente estava falando, tudo sobre máquina Né? Além de fotográfica. fazer a gente enxergar melhor, né? Mas assim, em termos de. A lente Ele... do óculos faz o quê? Vamos supor, se você tiver uma miopia de 1,5 graus, isso significa que o foco de luz não está formando na retina, está formando antes. Então, na hora que nós prescrevemos essa lente do óculos, a lente vai fazer com que o raio foque na retina. Então, ela corrige o grau, corrige a miopia e leva o foco para a retina, que é onde vai ter a visão mais nítida. Se a pessoa tem uma necessidade do uso do óculos, especialmente os casos de hipermetropia e astigmatismo, e a pessoa não usa o óculos, isso não significa que o grau vá mudar ou vá aumentar. Vai mudar independente da pessoa usar ou não os óculos. Mas o que é que acontece? Casos de altas hipermetropias e astigmatismos terminam causando muito esforço nesse músculo para focar. E isso gera sintomas chamados de astenopia, lacrimejamento, peso Dor de cabeça. dor de cabeça, porque o músculo está tentando ajustar o raio de luz para a retina. Só que isso causa muito desconforto ocular. Então, o uso dos óculos vai permitir, além de uma visão melhor, um conforto ocular. Entendi. Gleice Janiora, maquiagens podem trazer danos aos olhos? Existem situações em que, principalmente, o lápis do olho pode obstruir o orifício da glândula de Meibomius e aí exacerbar uma blefarite. Então, e também algumas pessoas têm sensibilidade, têm alergia quando usam lápis ou rímel. Então, tem que ter cuidado em relação a isso e a dica é sempre remover a maquiagem. Não dormir com a maquiagem nos olhos, né? Rafael Vieira, qual a diferença de lente trifocal tórica e não tórica? Ótimo! Esse é um detalhe muito técnico. Porque o que é que acontece? Quando a gente está usando um óculos, como por exemplo, seu caso aí, se você tiver um astigmatismo, que é diferença de curvaturas no olho, essa diferença de curvas vai ser o resultado das diferenças de curva da sua córnea e do seu cristalino. Então, vamos supor que uma pessoa tenha 2 graus de astigmatismo na córnea, mas tem 2 graus de astigmatismo no cristalino e que no
final, a lente do óculos é 0, porque o cristalino neutralizou o astigmatismo da córnea. Um compensou o outro, certo? Então, essa pessoa tem 2 graus de astigmatismo na córnea. Se a gente faz uma cirurgia de catarata, remove esse cristalino, que está compensando os 2 graus da córnea, e nós não colocamos uma lente que compense o astigmatismo, esse grau vai aparecer nos óculos após a cirurgia. Então, era aquela pessoa que não tinha astigmatismo no óculos, nos óculos, porque o cristalino estava compensando a córnea. Só que, se a pessoa quer continuar sem ou com bem pouco astigmatismo, precisa colocar uma lente tórica. A lente tórica compensa o astigmatismo da córnea. Mas vamos supor que a córnea tenha 0,25 de astigmatismo. É bem pouco. Existem cálculos matemáticos, calculadoras, isso vai depender da incisão onde o médico vai entrar, da quantidade de astigmatismo que é induzido na cirurgia. Mas a gente faz uma calculadora e a calculadora diz que, olha, para esse astigmatismo na córnea, se entrar em determinado local e induzir pouco, eu não preciso colocar uma lente que compense astigmatismo, porque a córnea já não tem quase nada. Então, aí, nós não precisamos colocar uma lente tórica. Nessas 2 situações, o resultado final vai ser uma visão nítida para longe. Entendi. Eu acho que eu consegui fazer a diferença. Aí a pessoa pergunta trifocal tórica e trifocal não tórica. Então, a trifocal corrige os 3 graus. Visão de longe, que é considerada a visão a 6 metros. Visão de computador, que é a visão considerada de 80 centímetros até 2 metros. Então, é o uso do computador, tocar piano, dentista, jogar baralho, almoçar. Tudo isso a gente está fazendo numa distância intermediária. E a visão de perto, que é a leitura considerada 30 a 40 centímetros. Então, a lente trifocal corrige essas 3 distâncias. Se a minha córnea tem astigmatismo, eu preciso compensar com a lente tórica. Vem o meu óculos. Se a córnea não tem astigmatismo, a gente não precisa compensar com a lente tórica. A gente bota o focal não tórica. O que vai guiar se precisa de tórica ou não é o astigmatismo da córnea que nós descobrimos ao realizarmos os exames dos olhos. E no meu caso, pela primeira vez, eu estou usando uma lente multifocal, né? Então, é para ver a zona todos os lados da... Pois é, porque é um fenômeno muito frequente que acontece na vida de todos, é o fenômeno da vista cansada, a presbiopia. Esse músculo que ajusta o foco para longe, o foco para perto, o foco intermediário, ele cansa. E o cristalino... Eu bem sei disso. O cristalino, ele muda de forma para ajustar. É uma lente que focaliza. Então, o marco da idade geralmente é considerado em torno dos 40 anos. Então, o músculo cansa. Então, quando o músculo cansa, nós precisamos passar, além do grau de longe, o grau intermediário e o grau de perto. Aí, por isso que é a lente multifocal. Que a gente, quando prescreve seu óculos, na lente dos óculos, sua lente é trifocal, tórica, se tiver correção disso, entendeu? Então, a lente de óculos multifocal é uma lente trifocal se ela tiver a correção das 3 distâncias. É uma lente focal se tiver só a correção intermediária e perto, que são as lentes executivas. E é uma lente monofocal se tiver correção só de um foco, ou longe, ou computador, ou perto. Certinho. Rita Machado, a pergunta dela aqui, eu não entendi, mas eu acho que é alguma coisa técnica que a doutora vai entender. Dirigir muitas horas seguidas sem descansar pode criar uma imagem fotográfica? Eu acredito que olhar muito para uma determinada situação no escuro se pode causar aquela imagem. Eu também imaginei que pode ser isso aí. Pode. Se nós, principalmente se tiver luz, né? Eu acredito que o que ela está querendo se referir são imagens desconfortáveis para o olho.
Então, assim, por exemplo, à noite, a nossa pupila dilata, porque é como se fosse o orifício de uma máquina fotográfica. Como é que é você que... O diafragma. Então, Diafragma. a nossa pupila é o nosso diafragma. Durante o dia, nós temos muita luz do sol, muita claridade. Então, para poder poupar nossos olhos, a pupila, que é o nosso diafragma, fecha. Só que à noite, a pupila tem que dilatar para mais raios de luz atravessarem os olhos e chegarem mais raios para formar a imagem na retina. Então, existem pessoas que têm uma pupila aumentada à noite. E isso causa um fenômeno chamado de ofuscamento. Olho seco pode dar ofuscamento noturno. Pessoas que têm pupila grande podem ter ofuscamento noturno. E a catarata é a causa mais frequente de alteração de visão noturna. Então, é aquela pessoa que antes costumava dirigir bem à noite, chega a um determinado momento, o cristalino, que é a nossa lente transparente, perde a transparência e a luz, quando atravessa essa superfície que está com diminuição da transparência, a luz espalha e dá um fenômeno de ofuscamento. Então, nós começamos a ver o quê? Halos em volta das luzes do carro, estrelas saindo no campo da visão, dificuldade de visão noturna. Então, podem ser essas imagens fotográficas que ela está se referindo. E também da sensibilidade ao contraste. Então, uma pessoa com catarata, numa estrada muito escura, pode não ver que existe uma pessoa atravessando a rua. Por isso que é importante, inclusive o Detran usa como um dos testes para liberar ou não a carteira, o teste do ofuscamento. É jogado uma luz no olho para fazer um estresse da mácula e é medido em quanto tempo a pessoa consegue ver aquela letra rapidamente. As pessoas que não fizeram comigo isso aí, não. Mas você se recorda que tem uma que ela bota uma luzinha? Ela bota uma luz e manda você ler. No Detran? Sim. Teve uma coisa de leitura agora. Não é perto, não. É um aparelhinho que ela manda você olhar e aí ela joga a luz e manda você ler com a letra. Sim, lembrei. Teste de ofuscamento. Então, se a pessoa tiver uma catarata ou tiver uma degeneração da mácula, vai demorar de enxergar. Então, por isso que é arriscado dirigir. Entendi. Vamos lá para encerrar. Bruna Santos, top essa oftalmologista. É topíssima mesmo, rapaz. A gente só traz gente da melhor qualidade aqui pro Jornalizando, minha filha. A gente chegou lá, olhou. Vocês vão ver, vão tirar muitas dúvidas aí. Doutora Ula é maravilhosa, é minha médica. E vocês vão amar. Principalmente com certeza. Falando aí dos cuidados da alimentação, cuidados de saúde, de longevidade, porque a gente tem que pensar em tudo, né? Para a gente poder ter uma vida aí, tratar a mente, corpo, tudo. Doutora Ula não tem melhor do que ela. Maravilha. Pauliana segunda, extensão de cílios prejudica? Olha, eu sou uma médica não muito, assim, restritiva, certo? Então, às vezes, as mães de algumas pacientes ficam, mas, doutora, proíba o uso dos cílios. Mas, assim, o que a gente observa é que, primeiro, existe um risco de cair a cola no olho, né? Então, podem ter riscos sérios aí. Quando são colocados os cílios, esses cílios são colocados perto dessas glândulas e podem gerar um processo de blefarite de terçol. Então, pode obstruir o orifício de uma glândula. Pode haver perda dos cílios. Então, existem muitas complicações relacionadas com o uso dos cílios. Agora, sim, existem profissionais que também têm uma experiência muito boa. Eu não aconselho a fazer um uso corriqueiro, entendeu? Mas eu acredito que se for uma profissional com bastante confiança, que eu mesma tenho uma profissional que quando eu faço, eu fico bem. Eu fiz poucas vezes, né? Porque no dia a dia fica difícil para a gente ficar lavando os cílios, né? Então, quando tá com os cílios postiços.
Doutora Lula está falando sobre a latanoprosta. Existem pessoas que querem fazer os cílios crescerem. E essa prostaglandina, que é a base da substância usada num dos colírios de glaucoma, existe um gel. É gel, né, doutora Ula? Doutora Ula sabe mais disso do que eu. É tipo uma espuminha que passa e aí é tópica e faz os cílios crescerem. Então, algumas mulheres adoram fazer uso da latanoprosta. Mas, como qualquer prostaglandina, pode também causar olhos vermelhos, porque os vasos dilatam. E pode, ao longo do tempo, causar mudança da coloração da íris, que são fatores que a gente observa em pessoas que usam colírio de prostaglandina para fazer a diminuição da pressão intraocular. Poliana, para que estender os cílios? Deixa os cílios como Deus fez, do tamanho que tá. Para que cílio grande, rapaz? E assim, eu acho, principalmente a doutora Ula aí, que trabalha com a parte toda de estética também, excelente. A gente tem que ter um pouquinho de critério sobre o que é padrão de beleza, né? Porque hoje nós estamos vendo que esse padrão tem ficado um pouco distorcido. Então, bastante. Aquelas pessoas que começam a fazer procedimentos e não conseguem se ver bem no espelho. Então, tanto do ponto de vista físico do corpo, quanto do rosto, e termina querendo entrar naquele padrão da sociedade, né? Da rede social, do Facebook, do Instagram, do YouTube. E aí começa a perder o limite, né? É complicado. E na fotografia a gente percebe muito também, eu fotografo algumas formaturas e tal, que a gente percebe que as pessoas têm a sua beleza natural, mas colocam a extensão do cílio, uma certa maquiagem que acaba tirando a sua beleza. Não é só isso, Quando... isso começa a fazer preenchimento, aí começa a ficar com uma distorção, né? Então, assim, a medicina está aí, os procedimentos estão aí, não sou contra, né? Eu acho que o uso bem indicado para tudo e com uma indicação de um profissional médico, né, que faça a indicação, que saiba fazer o procedimento e que saiba também dar um limite ao paciente, né? Porque às vezes tudo com ordem e decência. A pessoa está num padrão de expectativa e que não vai conseguir chegar naquele padrão, porque aquele padrão não é humano, né? E aí, essa é uma coisa. O pastor Edgar está perguntando se essas lentes têm validade. As lentes intraoculares, quando uma vez colocadas, ficam no local do cristalino para sempre. Então, não tem validade, não. Fica ali. O que ocorre, que é frequente, não é raro, após o processo da cirurgia, algumas células residuais do cristalino, que são células microscópicas, começam a proliferar ao longo do tempo após a cirurgia. Isso se chama opacidade de cápsula posterior. Não é na lente, é na cápsula posterior do cristalino. E quando acontece isso, nós indicamos uma capsulotomia com laser, que o pessoal conhece como limpeza da lente. Na verdade, nós não fazemos a limpeza da lente, nós fazemos a capsulotomia, que é a abertura da cápsula posterior opaca. E liberamos o eixo visual e a visão retorna ao foco que estava antes de ter surgido a opacidade. Tudo parece mesmo com o procedimento de câmera fotográfica, né? Limpeza de câmera é mais ou menos assim. Máquina fotográfica. E o olho é a parte fotográfica e o nosso cérebro, existe o nosso sistema neurovisual. O nervo óptico vai levar a informação para o lobo occipital, que é onde é a parte visual. Então, é o processamento cerebral. Muito importante você ter, eu me recordei. Por quê? Porque esse fenômeno de processamento visual acontece até os 7 anos de idade. Então, devemos chamar muito a atenção que o exame oftalmológico inicia-se na maternidade, com o teste do olhinho, para ver o reflexo vermelho do fundo do olho. Depois, a criança deve ir ao oftalmologista logo no primeiro mês de vida e ser acompanhada. Crianças que tenham desvio ocular, graus altos de hipermetropia ou de algum grau,
Se esse óculos não for passado e o tratamento não for feito numa fase certa, depois dos 7 anos de idade, se esse olho não formou a visão cerebral, a visão não tem mais como ser formada. E essa criança, esse adulto, vai ficar com essa deficiência visual permanente. Então, muitas vezes, é uma questão de usar óculos ou fazer tampão em crianças que têm desvio. Então, por isso que o exame oftalmológico preventivo deve se iniciar na maternidade. Rafael Vieira, obrigado pelos esclarecimentos, maravilhosa. O pastor Edgar também aqui agradecendo. Cadê, pastor Edgar? Sua mensagem sumiu aqui da minha lista. Pessoal falando aqui do Calásio, também aqui agradecendo pelos esclarecimentos, aplaudindo. Ótica Olhos Pita da Bahia. Cuidar da saúde das crianças, quanto mais cedo, melhor. Exatamente, doutor Pedro Bertino. Amigo, excelente colega, que eu estimo muito. Especialista aí em cirurgias de transplantes de córnea, junto com o nosso querido doutor Lúcio Maranhão também. Chamando a atenção, o doutor Pedro entrou agora, e aí nós vamos chamar a atenção que hoje nós temos transplantes de todas as membranas da córnea. Para vocês terem uma noção, na época que eu fiz minha residência, não foi muito tempo. Só existia uma forma de transplante de córnea, chamada penetrante total. A córnea era transplantada inteira. A córnea hoje é considerada, tem 6 camadas. Então, hoje, nós temos transplantes de cada camadinha dessa da córnea. E o doutor Pedro Bertino é, assim, o expert em cirurgia de transplante endotelial. Imagine uma camada microfina interna da córnea que é removida e transplantada. E aquele paciente que está com edema de córnea, que está sem enxergar nada, depois de um transplante só dessas células endoteliais, que é interno, não dá nem ponto, nem nada, internamente a pessoa volta a enxergar. Então, muita evolução da medicina. Perfeito. E temos colegas com muita experiência aí no Brasil todo. Grande abraço, doutor Pedro. Maravilha. Eu vi a ótica aí, né, aparecendo aí. Eu queria fazer a pergunta seguinte: como é que a gente consegue identificar a credibilidade de uma ótica? E são tantas, a gente chega naquela calçada ali, é ótica, o tempo todo é ótica. Especialmente, assim, nós oftalmologistas não podemos, isso é antiético, nós indicarmos óticas. Isso é um ponto. Então, todo mundo que me visita sabe muito bem disso. Nós não podemos indicar. Mas, na nossa receita, existem detalhes que são muito importantes. E aí, a ótica que eu fui chamou a atenção bastante desses detalhes. E você viu que na sua receita eu coloquei os detalhes. Então, assim, quando nós vamos fazer uma medida para colocarmos os óculos, a lente do óculos tem que estar centralizada no eixo da nossa visão, que é o centro da nossa pupila. Então, essa medida da distância nasopupilar é feita. Pode ser feita por uma caneta, e a medida é bem imprecisa. Ou existe um equipamento chamado pupilômetro, que vai medir de uma forma mais precisa. E hoje já tem até equipamentos computadorizados que fazem a medida. Mas isso não é só um fator. A escolha da armação é importante. Então, às vezes, a pessoa coloca a armação no rosto, a armação está aqui. Foi medida desse jeito. Na hora do dia a dia, a armação cai. Já mudou o eixo da visão. Então, a escolha da armação, a medida da pupila, a altura do centro óptico. Outro dia, existem lentes hoje que são bem pequenas, bem pequenas. Então, imagine se a pessoa tem hipermetropia de 4 graus de longe, com mais 3 de perto, vai precisar de uma transição de 4 para 7. Numa lente pequena, vai ter muita distorção. Então, o ideal é que seja uma lente maior. Mas também não adianta ser uma lente maior, como chegou um paciente com um Ray-Ban maravilhoso e a parte de longe dele estava aqui. Misericórdia. Então, o que é que a gente orienta nossos pacientes? Primeiro, escolher por uma lente que dê garantia de adaptação. E aí vem a resposta. O que é o diferencial numa ótica?
para mim, é o pós-venda. É como a ótica vai lidar com aquelas situações que, gente, olha só, fazer uma confecção ou fazer uma medida que não seja mais adequada pode acontecer em qualquer lugar. Mas dar o suporte ao paciente, para o paciente voltar ao médico, é isso que eu oriento para todos os nossos pacientes. Olha, você faz, pode trazer qualquer hora, o pessoal confere o grau. Se não ficar se sentindo confortável, ligue e marque um retorno comigo. Porque eu vou fazer um laudo para de preferência sem limpar as marcas dos óculos. Porque aí nós, oftalmologistas, conseguimos ver aonde está o centro óptico da lente, a altura do centro óptico, a distância da pupila. E fica mais fácil para a gente dar o diagnóstico. Porque quando a lente já está sem as marcas, nós não vamos saber aonde está o centro óptico. Então, Entendi. E aí, o diferencial da ótica qual é? Dar o suporte adequado, trocar o óculos e fazer com que o paciente fique bem. Entendeu? Então, esse é o diferencial. Menina, eu li aqui óticas, olhos pita da Bahia. Agora que eu tô olhando que é óticas Carol do hospital. Então, isso é um diferencial. Eles colocaram aqui, parabéns, doutora, você é ótima, ótima. Óticas Carol, Hospital da Bahia é fã. Menina, onde foi que eu vi óticas, olhos pita da Bahia? Acontece. Nosso cérebro prega peças, né? Eu conheço um amigo que é... Aliás, uns dois amigos que são da família Pita. Aí pronto, o sobrenome. Você já associou, nós fazemos. Já associei o sobrenome. Exatamente. Então, vamos encerrar aqui, doutora. Só queria saber o seguinte. Meu último óculos era a tal da lente Blues, que eu detestei, porque eu passei a ver o mundo amarelado. Porque você é fotógrafo. Que invenção é essa? A lente com filtro azul pode amenizar os sintomas do computador, mas nós chamamos a atenção que a Sociedade Americana de Oftalmologia não preconiza que isso seja prescrição obrigatória, então é opcional. Existem alguns estudos que tentam mostrar que o filtro de luz azul protege os olhos da tela, mas não é nada que esteja medicina baseada em evidências ao ponto da Sociedade de Oftalmologia Americana indicar. Então, fica como opcional. Existem marcas de óculos que já tem um determinado modelo de lente em que todas as lentes já estão vindo com filtro azul. Mas a pessoa pode escolher não colocar o filtro azul. Pessoas que não se dão muito bem com filtro azul. Fotógrafos, porque dá essa amarelidão, né? Dá uma sensação... Vendo o mundo encardido, rapaz. Lá vê esse mundo, o mundo encardido. Então, pessoas que trabalham com arte visual, com designer gráficos. Então, são pessoas que podem preferir a lente sem filtro azul. E isso não é prejudicial não usar o filtro azul. Maravilha. E minha última pergunta é sobre as crianças que a senhora falou aí. O excesso, criança não, adultos também, mas é porque período de férias também mais crianças estão na piscina, estão no mar. Quais são os prejuízos, né, causados pelo excesso de cloro nos olhos e olhos abertos no mar? Primeiro que o cloro pode ser irritativo e causar um processo alérgico e inflamatório, uma conjuntivite química, inclusive, né? Então, piscinas que tenham muito cloro podem causar, principalmente nas pessoas que já são mais alérgicas. E a água do mar é muito rica em sal, então o sal também causa processo inflamatório. Então, o ideal é não abrir os olhos debaixo d'água, né? Então, essa é a recomendação. Isso. Em relação à tela com crianças, a Sociedade de Pediatria tem até uma tabelinha que coloca a idade e quantidade de horas permitidas ao dia. O cérebro da criança é um cérebro imaturo. Tanto o sistema neurovisual quanto o cérebro
Então, o que é que acontece? As crianças são muito hiperestimuladas durante o dia, usando as telas, e isso pode influenciar no sono, no dormir inadequado. Então, um bebê que fica muito, não só no celular, mas estimulado com a televisão, à noite ele pode acordar várias vezes porque o cérebro fica hiperexcitado. Então, tem que se ter o cuidado muito com os bebês e com as crianças pequenas. O cérebro da criança não foi feito para os hiperestímulos que são gerados hoje pela sociedade toda, né? Em uso de computador, celular e rede social, YouTube. Então, o que é que acontece? Isso também gera ansiedade nas crianças. E nós vivemos numa sociedade capitalista consumista, né? Então, a mensagem final aí é que a gente tem que pensar como um todo. Então, temos que ter cuidado com as nossas crianças, estimularmos, quanto mais pudermos, interessante botar as crianças para brincarem, interagirem entre si, jogarem. Aqui mesmo no escritório, foi no aniversário da minha filha, eu peguei vários jogos, todos, botei aqui. Então, para as crianças brincarem, fazerem pulseirinhas, tudo, para evitarem ficar no celular. Porque termina não interagindo e sempre quer comprar, né? E você vê que a sociedade está tão estereotipada que hoje as crianças dançam TikTok andando sozinhas. Quer dizer, pode estar num padrão estereotipado. Então, os pais, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, por causa desse padrão que nós não podemos deixar nossos filhos seguirem, né? Grande abraço aí para Dr. Cristiano Pinheiro, nosso grande amigo, excelente cirurgião de catarata. Maravilha. Um abraço para a querida Juni Sarmento, também dizendo aqui, excelente palestra. Muito obrigada, gente. Um grande prazer. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela participação, agradecer a todos que ficaram até aqui com a gente, né? Quem chegou do meio para o final aí, no final, essa live daqui a pouquinho está aqui na página do Jornalizando, completa, e também na página da doutora Andréia, e nós colocamos também lá no YouTube, quem quiser assistir na tela grande lá, ver aí a doutora, esse sorrisão, essa competência toda, vai ver lá na tela grande, no YouTube Jornalizando por Ednei Dantas. Excelente entrevista, né? Parabéns pelo conhecimento e pela capacidade de transmitir esse conhecimento, né? E eu tenho certeza que a gente ainda vai ter outras conversas por aí, viu? Enorme prazer. Vamos transmitir aí esses conhecimentos, né? Com propagar. Precisa levar para a sociedade a saúde ocular, né? Não só saúde ocular, como saúde mental, que é a nossa função não só de oftalmologista, mas função de médico também, né? Estamos aí. Com toda certeza. Grande prazer. Agradeço aí aos amigos que vieram me prestigiar. Eu fico me sentindo honrada. Obrigado a todos, obrigado, doutora. Uma boa noite, Deus abençoe a noite de vocês e o dia de amanhã. Gleiciane colocou aqui 2 horas de live passaram voando. 2 horas não, quase 2 horas, um pouquinho mais de 1h30. Né? O pastor Edgar aí aplaudindo, a doutora Ula aqui colocou aqui, linda. Cristiane também colocando aqui, professora Nata, disse a Gleiciane, beijos, disse a Rita. E é isso aí, Cristiano, um abraço, doutora. Poliana II, leu minha mente. Que vai que leu sua mente? Água do mar prejudica. Elas das crianças. Exato. Ela falou aqui que ela perguntou sobre água do mar prejudica, só que eu não vi a pergunta e eu acabei perguntando sobre isso. Então deve ter sido isso. É o famoso tremimento de pensação. Exatamente. Então, galerinha, continue sintonizadas no Jornalizando. Até a próxima live. Doutora, fica com Deus. E até lá. Agradeço imensamente. Fiquem com Deus também. A doutora só atua no DEOC? Sim. Ou tem? Pronto. Então, querendo encontrar a doutora Andréia Peltier, que nome chique, Peltier Urbano, vai lá na DEOC. Excelente atendimento. Obrigada. Tchau, tchau, galera. A todos. Tchau.